Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe as terras que pertenciam ao seu vô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós te glorificamos por essa palavra. Nós te glorificamos por esse momento tão precioso em que nós vamos refletir sobre as tuas verdades, Pai. Que os nossos corações, que toda a nossa vida, Deus, venha estar voltada agora para a tua palavra. Fala-nos, Deus, aos nossos corações, quebranta-os, que a nossa mente, a nossa vida como um todo venha a ser cortada pela tua palavra, Deus, e nós possamos glorificar a ti por conta dela. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, chegamos ao domingo de Ramos, último episódio dessa série chamada Academia Espiritual, e hoje, nesse último episódio, nós vamos refletir sobre essas duas disciplinas espirituais extremamente importantes, chamada comunhão e serviço. Mas antes de refletir sobre comunhão e serviço, eu acho que a gente precisa recapitular algumas coisas importantes acerca das disciplinas espirituais. Se você leu ou não o livro que foi indicado por esta série, Celebração da Disciplina de Richard Foster, você deve ter se deparado com o diagnóstico que Foster faz sobre a nossa necessidade de buscar a Deus por meio das disciplinas espirituais. Foster vai dizer que hoje, no mundo em que nós vivemos, uma das maldições dele é a superficialidade. Nós nunca tivemos tantas pessoas habilidosas, nós nunca tivemos tantas pessoas talentosas, mas poucas pessoas delas são profundas. A superficialidade parece ser uma das maldições do nosso tempo. Nós somos educados todos os dias, e isso não é ruim, meus irmãos. Isso é até uma bênção do Senhor, a buscarmos vários dons, a refinarmos os nossos talentos. No entanto, nós esquecemos de que precisamos ser profundos, de que as nossas orações precisam ser maduras, de que a busca por Deus, ela não pode ser uma busca apenas mecânica, utilitária. A gente precisa, de fato, estar com o coração correto nessa atividade. Isso me faz lembrar um texto, uma crônica de Rubem Alves, chamada A Caixa de Brinquedos.
Nesse texto, que é maravilhoso, um texto que ele escreveu há muito tempo, ele vai trabalhar duas palavras extremamente importantes para Santo Agostinho, que é a ordem do ut e a ordem do frui. E nesse texto ele vai demonstrar que nós, à medida que nós vamos crescendo, quando somos crianças, a gente sempre está voltado para a caixa de brinquedos, para a ordem do frui. Então a gente sempre está buscando alegria, contentamento, buscando satisfação nas coisas que nós fazemos. Mas à medida que a gente vai crescendo, meus irmãos, a caixa de brinquedos ela vai ficando de lado e a gente recebe da sociedade, do mundo, da cultura como um geral, uma caixa de ferramentas. E aí a gente conhece a ordem do ut, a ordem de que tudo na nossa vida precisa ter uma utilidade. O casamento tem que ter uma utilidade, o nosso trabalho tem que ter uma utilidade, a nossa vida no geral, ela não pode fruir nada, ela precisa sempre estar no âmbito da utilidade. E aí a gente chega na igreja e se submete a uma espiritualidade utilitária, e quando a gente faz isso, as disciplinas espirituais, elas vivem num contexto de mecanicidade, elas não vão viver num contexto de que a gente coloca o nosso coração no lugar correto, a nossa vida no lugar correto e vai buscar na oração, no jejum ou em qualquer outra disciplina espiritual o nosso Senhor. É por isso que a gente esteve durante essa quaresma entendendo de que a gente precisa orar, mas a gente precisa orar certo. A gente precisa buscar a Deus por meio do jejum, mas há uma forma correta, um coração no lugar correto para fazer isso, para que a gente não incorra numa perspectiva de uma espiritualidade utilitária. Eu me lembro que quando eu era jovem, nos meus 18 anos, no primeiro ano da faculdade, eu era recém-convertido, eu estava literalmente voando na igreja, o pastor dizia eu abri o berreiro de chorar, de tanta contrição, de tanto quebrantamento. E aí, num belo dia, voltando do ensaio dos jovens, porque onde eu congregava, os jovens cantavam, e aí foi muito interessante essa experiência, porque eu voltei para casa todo feliz, quebrantado, e aí o meu pai olha para mim e fala: o teu primo, ele sofreu um acidente. Esse meu primo foi criado com a gente, o nome dele era Cristóvão, e ele tinha uma JNA clássica, uma bicicleta formidável, maravilhosa. E ele foi brincar com essa bicicleta no Parque do Mandaqui. E sofreu um acidente muito grave, ficou em coma por vários dias. E eu que estava com aquela espiritualidade voando, fui orar para o meu Deus triunfalista tirar o Cristóvão do coma. Então eu passei a segunda, terça, quarta, quinta, até a sexta-feira orando para o Cristóvão sair do coma. Eu acordava às madrugadas para orar, e na sexta-feira a gente recebe a notícia triste de que esse meu primo ele veio a óbito. Eu passei por muito tempo nesse período de luto sem orar, meus irmãos. E eu passei muito tempo sem orar porque o Deus que eu conheci por meio da oração, ele não respondeu a minha oração. E é por isso que a gente busca a Deus nas disciplinas espirituais, não somente para ficar orando recorrentemente, mas para aprender a orar no luto, para aprender a orar nos momentos difíceis, para aprender a orar também nos momentos bons. Então, quando a gente busca a Deus por meio das disciplinas espirituais, a gente encontra uma pessoa, a gente não encontra uma credencial, a gente não encontra uma performance, um empoderamento para a gente orar, para olhar para as pessoas e falar: olha, me respeita porque eu oro, me respeita porque eu jejuo, me respeita porque eu sirvo. Não. Quando a gente se submete ao Senhor, nas nossas vulnerabilidades, a gente se encontra com uma pessoa muito maior que nós, para termos um relacionamento com ela. E essa perspectiva das disciplinas espirituais, ela é interessante, porque ela vai nos livrar dessa perspectiva que a gente tem de autodeterminar-se no exercício delas. Então, quando a gente ora, a gente não está orando porque é foco, força e fé na oração. Foco, força e fé no momento em que nós estamos jejuando ou fazendo qualquer disciplina. Não. O lema do cristão nessa academia espiritual não é foco, força e fé. O lema do cristão é fé
esperança e amor, porque a gente se encontra com uma pessoa. A gente não se encontra apenas com uma armadura, ou com alguma coisa que vai fazer com que a gente derrote os nossos inimigos. A gente não vive apenas nessa narrativa de nós contra eles, mas a gente vive numa narrativa de que Deus ele nos resgatou simplesmente para que a gente tenha um relacionamento vivo e santo com Ele. É por isso que a gente busca Deus, meus irmãos. Eu contei isso para o pessoal das 9. Quando nós estamos em dias de frio lá em casa, a minha filha manda mensagem para mim no meu trabalho e fala: pai, compra caldinho, tá frio hoje, compra caldinho. E aí a mais nova, ela não pede esses caldinhos modernos que a gente tem, ela pede caldinho de mocotó, porque ela é neta de pernambucano, entendeu? E aí eu fico nos ares, vou lá comprar caldinho para as meninas. Chego lá num lugar onde eu compro caldinho, lá vende várias coisas, caldo, espetinho de churrasco gourmet, aquela salada toda. E ao lado desse local tem uma academia. E meus irmãos, foram poucas vezes, foram várias vezes que eu vi o pelotão do Projeto Verão descendo da academia, sentindo o cheiro do churrasco e falando: eu vou comer um espetinho de carne. Aí eles pedem um espetinho de carne. Aí eles sentem o cheiro do espetinho de pão de alho. Ah, mas eu vou comer um espetinho de alho. E eu só fico olhando para aquele pós-treino. Maravilhoso. A pessoa toda suada, não tem mais água no squeeze dela. E ela comendo. E aí eu fico pensando, será que ela clicou nessas fake news que tem nas redes sociais de comer 2 hambúrgueres por dia emagrece, afirma estudo de Harvard? Porque não tem cabimento essas coisas. Assim somos nós na nossa vida espiritual, meus irmãos. Ora a gente está alimentando o espírito, ora a gente está alimentando a carne, porque simplesmente oramos com o coração no lugar errado. Oramos orações que são feitas sem discipulado, sem nós estarmos nesse espaço de vulnerabilidade. E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas de que quem semeia para a carne colhe de destruição. E quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. É por isso que a gente precisa buscar a Deus com o coração no lugar correto. Porque a gente precisa chegar nesse nível de maturidade cristã, onde nós alimentamos o Espírito e não servimos mais nada para a carne. Isso é uma mudança interior e ela leva uma vida inteira. E o Foster, nesse livro, ele vai dizer uma coisa extremamente interessante. Somente Deus trabalha pelo lado de dentro. A gente não trabalha pelo lado de dentro, meus irmãos. Somente o nosso Deus, Ele faz essa reforma pelo lado de dentro que a gente precisa fazer. Mas a nossa conversa hoje é sobre comunhão e serviço. E o texto que nós lemos, que é uma narrativa muito interessante do Antigo Testamento, ele vai contar a história de 3 personagens extremamente interessantes. O primeiro dele é Davi, o rei da dinastia atual de Israel, o imponente Davi, que um dia foi ungido por Samuel, um dia derrotou o gigante Golias, que um dia tomou conta do exército de Saul, a ponto do povo gritar e cantar que Saul matou milhares, mas Davi, ele fez um feito muito maior. Esse rei que estava agora no seu auge do seu reinado, num belo dia, ele se lembra de um pacto que fez com o seu melhor amigo. E o seu melhor amigo não era ninguém mais, ninguém menos do que o filho de Saul, Jonatas. Jonatas, num momento muito difícil da vida de Davi, em que ele estava fugindo de Saul, porque Saul um dia procurou matar a Davi, ele firma um pacto com o seu amigo. Vendo Deus na vida de Davi, sabendo que Deus estava com Davi, Jonatas olha para Davi e fala: se um dia eu morrer, cuida da minha descendência, cuida dos meus, provém tudo para os meus. E eles firmaram esse pacto. E um belo dia, depois de muitos anos, Davi, ele lembra desse pacto e ele diz: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Essa pergunta de Davi, ela é extremamente contracultural, meus irmãos. Porque quando um rei tomava posse,
do trono, ele começava o seu reinado, começava o seu governo no trono, a primeira atitude cultural que um rei tomava era de justamente acabar com a raça da dinastia anterior. Então era muito comum ele convocar os principais dos seus exércitos, olhar para os principais e falar: olha, eu quero que você elimine mulher, homem, criança, que seja da dinastia anterior. Outros reis mais articulados, eles ora também, quando eles não eliminavam essas pessoas da dinastia anterior, eles tornavam essas pessoas aqueles prisioneiros de luxo. Então, se sobrou um meio gato pingado de pessoas da dinastia anterior, essas pessoas, elas adentravam aos palácios desses reis, simplesmente para que esses reis pudessem controlar todos os seus passos. Mas aqui, nesse texto, não é o caso de Davi. Porque Davi, ele vai dizer que ele quer mostrar lealdade para a casa de Saul, por causa da amizade que ele tinha com Jonatas. Essa palavra que é traduzida por lealdade, ela é uma palavra extremamente interessante, meus irmãos, porque em vários momentos do Antigo Testamento, ela vai ser utilizada para demonstrar a lealdade que Deus tinha para com Israel, a lealdade que Deus tinha com o seu povo, a lealdade, a bondade, o favor, a graça que Deus tinha com aqueles a quem ele chamava. E aí Davi, de uma maneira bem maluca, ele olha: eu quero servir a casa de Saul da mesma forma que Deus um dia serviu a Israel. E aí entra o segundo personagem dessa história, Ziba, o servo do rei da dinastia anterior. Ziba foi um servo de Saul. Ele é convocado pelo rei, e ele, logo quando recebe essa pergunta, ele olha para o rei e fala: existe alguém sim da casa de Saul vivo, está em Lodebar. O nome dele é Mefibosete, e ele é aleijado dos pés. Davi chama Mefibosete, aleijado dos pés, que estava lá em Lodebar. É interessante, meus irmãos, porque Lodebar, o significado da palavra Lodebar é muito interessante, porque Lodebar, ele quer dizer uma terra que era sem pasto, uma terra incomunicável, uma terra que não dialogava com os arredores, porque não tinha nada em Lodebar. Lodebar era uma terra esquecida. As poucas vezes que Lodebar aparece na narrativa do Antigo Testamento, sempre, ou na maioria delas, é de forma pejorativa. E está lá um filho de Jonatas em Lodebar. O interessante é que esse Ziba sabia que ele estava lá e que ele era servo da dinastia anterior, mas, por um motivo que a gente não sabe, esse garoto morava, esse rapaz, ele morava em Lodebar. Primeira coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, da atitude de Davi, de chamar um servo, alguém da casa de Saul, é de que todo serviço que a gente presta, ele é contracultural. A gente não serve da mesma maneira que o mundo nos serve. Eu acho que você já percebeu, por mais que proativo que alguém da sua empresa seja, ele é porque minimamente ele precisa manter a carteira de trabalho dele assinada. Ou ele precisa, no mínimo, manter a sua cadeira no emprego. A gente lida com muitas pessoas proativas, a gente lida com uma cultura de colaboração corporativa muito, muito refinada e muito articulada, mais do que as décadas anteriores, mas a gente precisa saber que no final das contas, cada um está ali pensando na sua carreira, está pensando na sua história. E quando a gente olha para essa história, Davi nos desafia a olhar para o serviço de uma forma totalmente contracultural. A gente não traz a nossa cultura empresarial para servir as pessoas na igreja. Pelo contrário, a gente subverte essa cultura, a gente refina essa cultura. Se nós servíamos somente aquelas pessoas que poderiam oferecer alguma coisa para nós, a gente começa a servir também aquelas pessoas que talvez não têm nada a oferecer para nós, porque a nossa forma de servir é totalmente contracultural. Terá alguma coisa em troca. Esse é o modus operandi da dinastia atual que está
em Israel. A gente não apenas recebe de Deus essa bondade, essa lealdade, esse favor, essa graça, mas a gente vai distribuir às pessoas, sejam elas onde estiverem, sejam elas quem forem e independente da situação em que elas estão vivendo. Mefibosete, ele tem 3 características que talvez dialogam muito com a nossa situação, ou porventura alguma dessas características podem dialogar com a situação de algumas pessoas aqui. Mefibosete, ele era aleijado dos pés. Os seus pés, literalmente, como o texto original diz, eles estavam com os seus ossos quebrados, que impediam que ele pudesse ter algum tipo de mobilidade. Mefibosete também pertencia à casa de alguém que ninguém, naquele momento, gostaria de pertencer. Ele era da família de Saul, o rei da qual o Espírito do Senhor se apartou dele por conta da sua iniquidade, por conta do seu pecado. Ou seja, Mefibosete, além de ter os seus ossos quebrados, ele carregava consigo o constrangimento de todo o pecado do seu avô. E Mefibosete, meus irmãos, ele estava num lugar sem pasto, totalmente incomunicável, totalmente esquecido. Assim, às vezes, somos nós, né? Às vezes com alguns ossos quebrados, às vezes carregando alguns constrangimentos que nos impedem de se prostrar ao Senhor, ou até às vezes vivendo em ambientes totalmente caóticos. Mas o interessante é que o rei se lembrou de Mefibosete e mandou chamar Mefibosete. Mas essa viagem de Mefibosete, de Lodebar para Jerusalém, talvez não tenha sido tão boa, né, no campo emocional. Porque, como eu disse, fazia parte da cultura dos reis eliminar a dinastia anterior ou colocar a dinastia anterior numa espécie de prisão de luxo para controlar todas as ações dessas pessoas, para que elas não pudessem, em alguma medida, promover alguma insurreição ou alguma rebelião. Então, Mefibosete, ele talvez estaria refletindo no que o rei queria com um aleijado dos pés, neto de Saul. Quando esse Mefibosete, ele chega diante de Saul, diante de Davi, desculpa, ele não pensa 2 vezes, meus irmãos. Ele se prostra em humilhação ao rei. E esse rei que viu um rapaz de um lugar esquecido, que viu um rapaz que era de uma família totalmente complicada e que viu um rapaz que estava com seus ossos quebrados, ele olha para esse menino, para esse rapaz, e diz: Mefibosete, não tenha medo. Porque é isso que a gente precisa ouvir, meus irmãos, quando a gente está com os ossos quebrados. Quando a gente está naquela situação em que a gente não consegue caminhar na vida. Quando a gente está naquela situação de ambientes caóticos. Quando o peso de histórias constrangedoras que fazem parte da nossa história começam a fazer com que a gente ande apenas cansado, enfadado. A única coisa que a gente precisa ouvir, meus irmãos, é simplesmente essas palavras: não tenha medo, não temas. Diante desses ossos quebrados, diante dessa história constrangedora que você carrega, diante desse ambiente caótico que porventura você esteja vivendo, o rei que age com lealdade, que tem um modus operandi totalmente diferente do rei anterior, ele olha para a gente e diz: não tenha medo. Porque, meus irmãos, o medo, ele nos afasta da gente se apresentar ao rei. O medo nos coloca realmente em Lodebar. O medo nos coloca realmente num lugar totalmente esquecido. O medo, ele tem esse poder de fazer a gente olhar para o pecado como uma única alternativa. O medo, ele tem esse poder de fazer a gente olhar para a oração, para as disciplinas espirituais, como uma alternativa para o meu irmão, mas nunca para mim. Porque olha a história constrangedora que eu carrego, olha os meus ossos quebrados, olha o lugar onde eu vivo. O medo, ele faz, irmãos, a gente perder talvez os momentos mais interessantes da nossa vida. O medo, ele rouba aquilo que o Senhor realmente conquistou na cruz, o relacionamento com o Pai.
Mas Davi continua com as suas histórias contraculturais, com as suas atitudes contraculturais. Além de chamar esse garoto, ele não chama esse garoto apenas para dizer para ele não ter medo. Ele chama esse garoto para devolver todas as terras de Saul para ele. E ele chama esse garoto para ele ter um servo agora. Olha, Ziba vai servir você, vai cuidar das suas terras e você vai comer à minha mesa. Essa atitude de Davi, meus irmãos, ela nos desafia a pensar coisas extremamente interessantes a essa disciplina espiritual da comunhão e do serviço. Porque Davi, ao entregar as terras a Mefibosete, Davi, ao garantir uma mesa, um lugar na mesa para Mefibosete, ele estava afirmando em alto e bom tom de que Mefibosete agora seria tratado como qualquer um dos seus filhos. Mefibosete, você agora não vai ser apenas alguém que era da casa de Saul. Eu vou te tratar como meu filho. Porque quem senta na mesa é filho. Quem senta à mesa para desfrutar de uma refeição com o rei, para ouvir os pensamentos mais íntimos do rei, para contar com um sorriso do rei, para contar com um carinho do rei, para contar com as conversas do rei, é filho, não é qualquer outra pessoa. Esse rapaz que estava esquecido em Lodebar, que estava com os seus ossos quebrados, que estava totalmente no anonimato, agora seria tratado como um filho. E essa história, meus irmãos, nos desafia, pelo menos, a uma missão e algumas lições. Vamos começar pela missão. A nós, enquanto igreja, somos desafiados por Davi a mudar o paradigma, o nosso paradigma de comunhão e de serviço. Porque a gente não serve mais somente aqueles a quem nós queremos. No nosso radar de serviço, a gente precisa entender que é modus operandi do rei atual, com que a gente entregue para as pessoas um serviço que seja baseado em graça, amor e lealdade. A gente precisa servir as pessoas de maneira graciosa. A gente precisa entregar para as pessoas aquilo que de fato nós não merecíamos e elas também não merecem. Na nossa mesa, meus irmãos, a gente precisa deixar lugares para as pessoas que estão vindo de Lodebar. Não precisa só ter o amiguinho e amiguinha na nossa mesa. Na nossa mesa só não precisa ter aquelas pessoas com quem a gente tem mais em comum. Na nossa mesa precisa vir aquelas pessoas que estão com os ossos quebrados, que carregam constrangimentos enormes nas suas histórias, que carregam o peso de estar num ambiente caótico. Na mesa da igreja, meus irmãos, não existem somente pessoas boas. As pessoas que estão totalmente esquecidas em Lodebar precisam adentrar os nossos palácios e precisam sentar nas nossas mesas. Deus nos chamou, meus irmãos, para que a gente olhe para Lodebar. Deus nos chamou para que a gente olhe para as pessoas que estão sofrendo com os seus ossos quebrados. Deus chamou a igreja para assistir, para ajudar, para prestar qualquer tipo de assistência para as pessoas que estão sofrendo e precisando ouvir simplesmente uma única palavra: não tenha medo. A gente precisa emprestar os nossos lábios, a gente precisa emprestar os nossos braços, a gente precisa emprestar para Deus os nossos olhos, para que eles cheguem em Lodebar, para que eles cheguem naquelas pessoas que estão realmente sofrendo, padecendo, simplesmente para que elas ouçam: não tenha medo. Lodebar é uma terra sem pasto, que as pessoas encontrem nos nossos abraços, meus irmãos, pastos verdejantes, para que elas encontrem na nossa dinâmica de cuidado, realmente um repousar em pastos verdejantes, que diz lá em Salmo 23. Esse é o desafio que nós temos enquanto igreja, no nosso contexto de serviço. A gente precisa entender que o nosso servir não é apenas um servir terceirizado, mas ele precisa ter carne, ele precisa ter cheiro de gente, ele precisa ter olho no olho, ele precisa ter um calor de gente, de pessoa.
A gente precisa emprestar o testemunho dos nossos casamentos para os casamentos que estão falidos. A gente precisa emprestar o testemunho como pai, como mãe, como irmão, para aquelas pessoas que estão vivendo em ambientes caóticos nas suas famílias. A gente precisa emprestar o testemunho que a gente dá no nosso trabalho para aquelas pessoas que estão totalmente desesperançosas nos seus contextos de trabalho, na sua carreira. Esse é o modus operandi da dinastia atual do reino de Deus. A gente não serve procurando interesse, a gente não serve procurando alguma coisa em troca, a gente serve no modus operandi da graça. A gente serve no modus operandi da lealdade. Essa é a nossa missão. Mas nós temos algumas lições também aqui a serem aprendidas a respeito desse texto. Como a gente viu, não são só as pessoas aí fora que estão com os ossos quebrados. Muitas das vezes nós somos essas pessoas que estão com os ossos quebrados. Muitas das vezes somos nós mesmos essas pessoas que carregamos constrangimentos complicados nas nossas histórias. Muitas das vezes, meus irmãos, somos nós mesmos que vivemos em ambientes totalmente caóticos. Mas sabe o que é interessante? Essa dinâmica do reino atual, da dinastia atual, ela garante uma coisa extremamente interessante para nós. À medida que a gente empresta o nosso abraço, a gente tem a plena certeza de que nós vamos ser abraçados também. À medida que a gente empresta os nossos olhos, nós temos a plena certeza de que nós vamos ser olhados também. À medida que nós emprestamos os nossos lábios para dizer, não tenha medo, cheio de medo, cheio de pavor, por conta das aflições, das perturbações que nós passamos, nós temos a garantia de que a gente vai ouvir também um não tenha medo. Essa é uma das belezas do Evangelho. A gente nega a si mesmo para se entregar para o outro, mas sabendo que alguém também vai se entregar por nós. Essa é a beleza, meus irmãos, da vida cristã, desse negócio maravilhoso chamado igreja. A gente abraça e é abraçado. A gente escuta e alguém nos escuta. A gente entrega com uma mão e várias mãos aparecem também para se entregar por nós. Essa é a beleza do testemunho cristão. É por isso, meus irmãos, que nessa dinastia atual a gente precisa ter uma plena convicção de que nós não podemos viver no modus operandi daí fora. A gente vive no modus operandi da graça. A gente se entrega para as pessoas. A gente entrega as nossas famílias para as pessoas. A gente entrega o testemunho que a gente tem para as pessoas. A gente entrega o nosso tempo para as pessoas. A gente entrega os nossos talentos para as pessoas. A gente entrega todo o nosso ser para as pessoas. Porque quando a gente entrega, a gente amadurece nesse modus operandi da graça. A gente desfruta de uma graça que um dia a gente recebeu para dá-la novamente em graça. E caminhando para o final, Mefibosete sai de Lodebar, os versos 11 e 12 vai dizer, e ele sai de Lodebar para comer à mesa do rei em Jerusalém. Graças a Deus nós servimos o Davi maior. Graças a Deus nós servimos o rei maior. Esse rei que um dia foi servo, como Isaías disse, mas servo sofredor, que entregou a sua vida, manifestando toda a sua glória, para que eu e você saíssemos de Lodebar e tivéssemos agora um caminho rumando para Jerusalém celestial. Graças a Deus, o nosso rei, ele se entregou na cruz. E hoje, quando nós olhamos o testemunho dele na cruz, a gente percebe que o testemunho dele grita na cruz, não tenha medo aos nossos ossos quebrados, aos nossos constrangimentos, porque o constrangimento dele foi maior. Não tenha medo a esse ambiente caótico, porque um dia eu vivi num ambiente caótico maior, para que você conhecesse a graça de Deus. Tudo que a gente precisa, meus irmãos, é se prostrar diante desse rei e se livrar desse medo. Tudo que a gente precisa é se prostrar diante desse rei, para que esse medo que a gente nutre com o nosso pecado, que a gente nutre
fazendo orações erradas, que a gente nutre praticando as disciplinas espirituais com um coração totalmente fora do lugar, ele se encontre com o Senhor dos Senhores, o Davi maior, para que ele possa dissipar todo o medo das nossas vidas. Eu sei que você chegou aqui se prostrando ao Senhor. Talvez você tenha chegado aqui nutrindo vários medos. E o que eu tenho para te falar diante da palavra do Senhor é que à medida que você se prostra diante do Davi maior, esse medo acaba. À medida que você recebe esse Deus que sofreu, o que sofreu na cruz, nesse domingo de Ramos mesmo, você recebe graça ao invés de medo. E apesar dos seus ossos quebrados, apesar da sua história constrangedora, apesar de tanto tempo perdido, apesar de ambientes caóticos, esse Deus, ele prepara um lugar na mesa e nos trata como filhos. João 15, a palavra de Deus vai dizer que ele já não nos trata mais como servos, ele vai nos tratar como amigos. Você é amigo de Deus. Que essa verdade ela possa impregnar no teu coração. É tempo de nós nos prostrarmos ao Senhor, para que esse medo ele possa cair por terra. É tempo de nós nos deleitarmos na verdade de que o Senhor, de que a cruz ela grita, não temas, para os nossos ossos quebrados, para os nossos constrangimentos e para esse ambiente caótico que nós estamos. Porque um dia nós estávamos sim em Lodebar, num lugar sem pasto, num lugar sem comunicação, num lugar totalmente incomunicável. Mas nós ouvimos um chamado. O Rei te chama, o Rei te espera. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, por Jesus Cristo, o nosso Davi maior, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós te glorificamos, ó Deus, porque um dia Ele nos chamou de Lodebar e nos apresentou, Deus, um padrão de comunhão e de serviço que cura. Um padrão, Senhor amado, de comunhão e de serviço que afasta de nós todo medo. Nós te glorificamos, Deus amado, por Jesus Cristo, porque naquela cruz, Deus, Ele deixou uma mensagem aos nossos medos. Ele deixou uma mensagem, Senhor amado, aos nossos temores. Ele deixou uma mensagem que é muito maior que os nossos ossos quebrados, que a nossa paralisia, que a nossa história caótica. Ele deixou, Deus, uma mensagem muito maior, Deus amado, que todo o nosso contexto negativo de vida. Nós te glorificamos por Jesus Cristo, Pai, porque Ele restaurou, Deus amado, um bem que é totalmente maior do que qualquer coisa que a gente possa conquistar. Um relacionamento com o Pai, um relacionamento com o Senhor. Nós te glorificamos por Jesus Cristo, Pai, porque nesse domingo de Ramos, a gente pode descansar no Senhor e saber que se oramos, se lemos, se meditamos, se jejuamos, se buscamos orientação, se buscamos servir as pessoas, o Senhor se apresenta a nós. No final das contas, nós encontramos o Senhor. No final das contas, Deus amado, nós não acumulamos atividades para fazer movimentos farisaicos. Pelo contrário, Deus, no final das contas, nós encontramos o Senhor. No final das contas, o medo, ele é totalmente dissipado. No final das contas, a gente encontra cheiro de graça nas pessoas. No final das contas, a gente encontra, Deus amado, uma igreja que se preocupa em deixar lugares para as pessoas que estão em Lodebar. Por isso, em nome de Jesus, Pai, preparando o nosso coração para essa semana, em que nós vamos celebrar, Senhor amado, a maior festa dessa igreja, que é a Páscoa, celebrar o Teu Filho, que os nossos corações, Senhor amado, eles possam passar uma semana sem medo, uma semana como filho, uma semana como alguém que realmente
recebeu o chamado e saiu de Lodebar e agora está em Jerusalém. Vivifica-nos, Pai. Vivifica aquele que está aflito, porque sente as dores dos ossos, sente o peso do constrangimento. Que eles possam ouvir o chamado do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traz alívio, Deus amado, a essas famílias, a esses corações, a essas pessoas, Deus amado, que vieram aqui hoje te celebrar e saem daqui sabendo que encontraram o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.